Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o motor da Lander. Então, para começar aqui, a gente vai falar algumas coisas a respeito do funcionamento do motor, do campo girante, para a gente entender um pouquinho o que acontece com o motor da Lander. Então, vamos lá. Primeiro, os conceitos básicos aqui são os mesmos conceitos envolvidos no motor de corrente alternada, de indução trifásico, gaiola de esquilo. Então, características do motor da Lander. O motor da Lander possui duas velocidades, então ele é um motor que vai possuir duas velocidades, geralmente numa relação aí de 1 para 2. Esse motor aí também ele possui um fechamento interno especial. Então esse fechamento aí ele vai trabalhar com a mudança do número de polos de um motor, ocasionando aí uma redução de 1 para 2. Onde a gente pode usar esse cara? Podemos utilizar em talhas, elevadores, correias transportadoras, aplicações na onde a gente precisa de duas velocidades e um comando relativamente simples. E aí que a gente tem que tomar um cuidado é que para cada fechamento do motor vai aparecer uma potência, um cosseno φ e um rendimento diferente. Por isso que a gente vai ter que ter duas proteções para esse motor. Aí aqui a gente vai falar um pouquinho aqui do campo girante. Então você pode observar aqui que a gente colocou aqui a senoide, a relação da senoide. Então, sistema trifásico, campo girante, uma representação aqui do campo girante simplificada, né, com apenas uma bobina. E aqui do lado direito aqui a gente tem uma animação desse campo girante. Então a gente pode observar ali a alteração do campo e o campo girante. Esse campo girante ele vai depender da configuração do motor, então do número de polos, do fechamento interno desse motor. Mas o que a gente entende ali daquele campo girante? Quando eu gero um campo magnético, esse campo magnético vai assumir os polos, como a gente pode ver nas duas cores ali, vermelho e azul. E é nessa modificação que a gente trabalha aqui com o motor da Lander. Então, número de polos, conforme a gente falou, esse número de polos serão os números gerados aqui através dos campos magnéticos. Então, um motor com dois polos, a gente vai ter dois campos simultaneamente, norte e sul. Motor com quatro polos, então vamos ter dois pares de polos. Então, um sistema norte-sul e um segundo sistema norte-sul. Podemos ter um motor com seis polos, ou seja, tendo seis polos diferentes no mesmo momento, e um motor com oito polos. O que isso vai determinar no motor? Ele vai determinar a velocidade síncrona desse motor. A velocidade síncrona é a velocidade do campo girante. E para fazer esse cálculo, a gente utiliza essa fórmula. ns sendo a velocidade síncrona, 120 vezes a frequência, dividido pelo número de polos. Ou seja, o número de polos consegue alterar a velocidade do motor. E aqui embaixo uma tabela explicando aqui qual é a relação entre polos, o número de polos e a frequência. Até 10 polos aqui indicados. Se a gente pegar aqui 60 Hz, velocidade síncrona 2 polos 3.600, 4 polos 1.800, 6 polos 1.200, 8 polos 900 RPM e 10 polos 720 RPMs. Então, lembrando que o motor da Lander sempre vai trabalhar na relação de 1 para 2. Então, ele pode ser 2, 4 polos ou 4, 8 polos. São os valores mais comuns que a gente encontra no mercado. Então, a gente vai trabalhar aqui com o número de polos. Então, ele tem um fechamento especial, esse motor. Vou falar um pouquinho aqui da velocidade dele e de alguns aspectos. Então a velocidade de um motor, a velocidade nominal mesmo, ela é dada por essa equação. Aqui a gente a velocidade síncrona, que foi da equação passada, e leva em consideração o escorregamento. O que é o escorregamento? É a diferença entre a velocidade do rotor e a velocidade do campo girante. Então temos a velocidade síncrona e a velocidade do rotor. Número de polos, então, é um dos fatores que determina a mudança de velocidade, que está aqui. O escorregamento, outro fator que também determina
a mudança de velocidade e a frequência sendo um terceiro fator. Então, se a gente alterar qualquer um desses três itens na equação, a gente consegue alterar a velocidade do motor. Então, o que a gente pode lembrar: mudança de número de polos, da Lander; escorregamento, motor de rotor bobinado; frequência, inversor de frequência. Então, esses são os três métodos que a gente pode alterar a velocidade de um motor de indução trifásico. E aqui tem um exemplo do Dalander. Então, temos um Dalander aí de 4 2 polos, onde que para a gente ter a fechamento aqui da baixa velocidade, o que a gente precisa fazer? A gente vai ter acesso a essas ligações lá no motor. Então, ele é um motor de 6 pontas. Dependendo das pontas que a gente alimentar e o fechamento que a gente fizer, você vai ter uma velocidade relativa. Então, o motor da Lander, para a gente lembrar: se eu alimentar os baixos, ou seja, o 1, W1 e V1, eu estou em baixa rotação. Vou estar com um número maior de polos. Se eu fechar os baixos, ou seja, interligar aqui os baixos, igual a gente está fazendo essa interligação aqui, e alimentar os altos, que é U2, V2 e W2, a gente vai estar no menor número de polos e o motor vai estar em alta rotação. Então, a gente precisa fazer isso para conseguir operar com um motor da Lander. Então, lembrando: alimenta os baixos, baixa rotação; fecha os baixos, alimenta os altos, alta rotação. Então, esse aqui é o motor da Lander. Aqui mais um exemplo de uma placa. Então, essa aqui é uma placa do motor da WEG, que a gente pode observar aqui a indicação dos fechamentos. Então, é um motor de 220 volts, relação de velocidade aqui 1750 e 3500, de 1 para 2. Percebe-se a diferença aqui das correntes, fator de serviço e outras informações. Então, o fechamento aqui estará em 4 polos, alimentando os baixos, e em 2 polos, fechando os baixos e alimentando aqui os altos. Então, esse aqui é o fechamento do motor da Lander aqui da WEG, como a gente vai usar no nosso exemplo. Então, vamos lá. CAD-Simu aberto, você já sabe da senha, 4962, já sabe os componentes. Vamos analisar esse diagrama. Então, a gente tem aqui o motor da Lander. Ele é muito parecido com o motor aberto. Onde que a gente pega esse motor aqui? Então, a gente vem no menu aqui de motores e está aqui o motor da Lander. Então, é aqui que a gente pega o motor da Lander. Vamos para o nosso analisar aqui o nosso diagrama. Então, o diagrama é bem tranquilo, não tem muito segredo, só algumas observações. Preciso de duas proteções, uma para alta rotação e outra para baixa. Preciso fazer o intertravamento aqui dessas contatoras, né, K1 com K2, é perigoso, não posso ligar. E também tem que entrar aqui o K3 bloqueando aqui K1. Mesmo comando de partida direta. Então, temos aqui os contatos auxiliares dos dois disjuntores motores. Então, eu preciso ligar os dois. Botão de desliga. S1 eu ligo em baixa rotação, ou seja, eu preciso alimentar só os baixos, que está aqui. Se eu pressionar o botão S2, eu vou estar na alta rotação. Então, eu tenho que bloquear aqui o K1. Faço o fechamento e ligo aqui os altos. E aí, aqui, faço o fechamento. Depois aqui, ligo a alimentação das saídas mais altas, o 2V2 e W2. E as lâmpadas indicando aqui, baixa rotação, alta rotação e motor desligado. Então, vamos analisar aqui o funcionamento desse circuito. Então, inicialmente, inicio minha simulação aqui. Ligo Q1 e Q2, são as proteções. Habilito o meu comando elétrico a funcionar. No momento que eu pressionar, então, comando simples. Aperto S1, que liga K1 e fecha o contato de retenção. E ocasiona aqui o intertravamento com K2 e K3. Se eu apertar o S2, ligo aqui o
contato de selo ou de retenção, intertravamento, né? Vou ter um intertravamento aqui de K2 e na sequência aqui ligar K2, K3 liga, também fazendo um intertravamento aqui com K1. Então, sistema bem simples, bem tranquilo. Então, vamos iniciar aqui o nosso primeiro teste. Liguei Q1, liguei Q2, vou iniciar em baixa rotação. Então, vou pressionar aqui, K1 ligou. Então, a gente vai ter aqui o contato de retenção. Então, nosso contatinho de retenção está aqui, ó. Pressionei S1, bobina de K1 ligou, retenção, ligou K1, motor em baixa rotação aqui, indicado por esse 1. Se eu quiser fazer a troca de velocidade, então eu quero fazer a troca de velocidade instantânea, apertando S2, o que vai acontecer? S2 aqui vai abrir e vai desligar K1, permitindo ligar a alimentação aqui de K2, que vai ligar K3. Vamos fazer esse teste. Vou apertar aqui o S2. Ela derrubou K1, ligou K2 e depois ligou K3. Então, intertravamento aqui de K2 e intertravamento aqui de K3. Contato de retenção aqui, o K2. Fizemos o fechamento dos baixos e alimentação pelos altos. Qualquer dispositivo aqui que desligar, né, seja ele Q1 ou Q2, o motor vai desligar também. Então, vamos simular aqui um desarme. Por exemplo, desarmou aqui por Q2. Eu bloqueio todo o meu comando. Preciso rearmar Q2 para poder estabelecer aqui a rotação. Então, qualquer um dos dois que desarmar, eu vou ter aqui, se desarmar, por exemplo, Q1, também derruba. Então, temos aqui dois contatos em série que podem desligar o comando a qualquer momento. E aqui uma coisa interessante também, vamos fazer uma simulação de uma queima de fusível aqui. Então, vou simular aqui a queima do fusível do comando. Então, vou fazer aqui a troca de velocidade. Troquei para velocidade alta. Se eu quiser trocar pela velocidade baixa também, é só apertar o S1. Ao apertar o S1, o que vai acontecer? O S1 vai desligar K2 e K3, permitindo a ligação aqui de K1. Então, vamos fazer esse teste e depois a gente simula. Velocidade baixa, vamos supor que queimou o fusível do comando. Então, é só clicar aqui em cima, eu simulo uma queima de fusível e você já percebe que o comando está desenergizado. Então, são coisas que a gente consegue simular aqui no CAD Simu. Tudo bem, pessoal? Então, motor da Lander, motor tranquilo de trabalhar. Depois a gente vai falar um pouquinho da Lander com reversão, que o comando fica um pouco mais complexo, e com a comutação temporizada. É isso aí, pessoal. Agradeço a visualização dos vídeos. Se inscrevam no canal, baixem os comandos que estão aí na descrição. Tem a listinha de comandos que eu estou deixando ali no Google Drive. Depois também vou disponibilizar uma apostila de montagens para vocês aqui em PDF. Fazer um vídeo demonstrando essa apostila. Grande abraço, boa tarde e até um próximo vídeo.